Paz do Senhor, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez para mais uma pré-aula de orientação a nossos professores e já parabenizo aí os professores por estarem envolvidos nesse ministério tão importante que é o do ensino, edificando vidas através da palavra de Deus. Isso é algo muito importante para a igreja e para quem ensina também. E hoje eu vou comentar sobre um assunto bem polêmico, que é a lição de número 4, a sutileza da normalização do divórcio. É importante nós entendermos que na igreja sempre tem pessoas que se divorciaram, algumas estão sozinhas e outras já se casaram de novo. Então, a minha sugestão a você, professor, quando você for pegar a sua classe para dar aula, procure ensinar com normalidade, evitar ficar olhando muito para aquelas pessoas que tiveram esse problema com divórcio, para não constranger. Lembrando que a gente, quando dá aula, a gente não dá aula para a pessoa na individualidade, mas na coletividade. Então a gente olha para todos ali, que estão ali no ambiente. Não precisa ter medo, é um assunto importantíssimo, é polêmico. O divórcio em si ele não é tão polêmico. Eu acho que a polêmica está mais em torno do segundo casamento, o terceiro casamento e assim por diante, no caso da pessoa que se divorciou, se casar com outra pessoa. Aí vamos ver aqui as questões bíblicas, que a gente vai ressaltar, e é um assunto bom no sentido de necessário. Eu até comentei com o Melk aqui que a gente jamais iria abrir a Bíblia num culto e pregar sobre isso por vontade própria, mas é necessário. Então, na mesma medida que é polêmico o assunto, é necessário, porque nós temos pessoas que estão vivendo essa situação e que precisam desse esclarecimento até para colocar paz no coração e também para esclarecer esse tema tão importante, tão profundo, que é a questão do divórcio. A normalização, que é diferente de normatização. A gente normatiza quando coloca uma norma, uma regra, como uma cláusula, algo que vai virar um meio obrigatório. Isso é normatizar. E normalizar é quando algo vai ficando banal, corriqueiro e acontecendo no dia a dia. Então, o que a gente precisa esclarecer é que nós temos um fundamento bíblico, teológico, inegociável. Há exceções, não podemos punir as pessoas por conta dos seus erros, não podemos julgá-las pelos nossos padrões, não podemos colocá-las no inferno nem no céu. Quem pode fazer isso é só Deus, mas na medida do possível, esclareça seus alunos sobre essa importância, que é um assunto que nós precisamos falar. No contexto do Antigo Testamento, o texto mais famoso é Deuteronômio 24:1. Em Deuteronômio 24:1, está sendo permitido uma carta de divórcio. A gente tem que entender porque lá no Novo Testamento, em Mateus 19, os fariseus eles readaptaram a expressão dizendo que Moisés mandou. Na verdade, Jesus corrige na fala, quando eles falam Moisés mandou, aí Jesus diz, não, ele permitiu, por causa da dureza do coração, que houvesse uma carta de repúdio, uma carta de divórcio. Essa carta ela era parecida com o documento de terra, como se fazia a negociação, o arrendamento principalmente, já que a terra não poderia ser vendida. Então se fazia uma documentação onde havia ali a participação dos levitas e do sacerdote nessa documentação, onde constava o nome da pessoa, nesse caso que estava se divorciando ou sendo divorciada, porque era só o homem que poderia pedir o divórcio da mulher e dava essa carta. A mulher não tinha o direito de pedir o divórcio para o homem, sempre partia dele, e ali tinha os nomes dos pais e o nome da pessoa, e aí nesse caso ela saía com essa carta e ela estava livre para se casar com quem ela quisesse. Aí os fariseus no Novo Testamento, eles tentam usar isso para poder pegar Jesus de surpresa nessa questão do divórcio. O assunto é um assunto bem polêmico, que a própria versão, a nova versão transformadora, ela vai chamar o assunto de armadilha, porque quando os fariseus se aproximam de Jesus, na Nova Almeida Atualizada diz
testando-o, perguntaram. Então, a pergunta deles é capciosa. A questão é, depois do repúdio, pode ser por qualquer motivo, ou seja, pode mesmo repudiar por qualquer motivo, ou seja, por motivo banal? Aí Jesus vai dizer, vocês não leram que o Criador desde o princípio, aí Jesus vai remeter lá no início, que no princípio Deus os criou homem e mulher, né, que é o idealizador da família, deixará homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, os dois serão uma só carne, aí os fariseus complementam. Então por que Moisés ordenou? Aí Jesus vai dizer, ele não ordenou, ele permitiu. Então o assunto foi colocado como se fosse um laço para Jesus. É lícito divorciar por qualquer motivo? Não, o que vale, irmãos, na questão do divórcio, que a gente precisa deixar bem claro, é que é necessário lutar pelo relacionamento. Porque hoje muita gente nessa banalização não está lutando para salvar seu casamento. Acha que se casasse com outra ou com outro seria muito melhor, ao invés de tentar salvar aquele relacionamento. Então, nem chegando lá na questão do novo casamento, se está em adultério, se não está, se vai passar a vida toda em adultério ou não. Já logo aqui no começo do problema, as pessoas não querem lutar para salvar o casamento. Parece que vale mais a pena abandonar. Isso não é uma sugestão bíblica. O que a gente precisa é entender que divórcio é acidente de percurso e não solução de problema. Então, se alguém vai aconselhar e apresenta o divórcio como solução, essa pessoa está equivocada. Divórcio não é solução. Divórcio é apenas um acidente ou mal necessário. Eu entendo que em muitos casos, como nós vamos ver aqui em casos de prostituição, adultério e tal, né, o divórcio foi uma fuga. Mas é como eu disse, não é algo planejado por Deus. Lá em Malaquias 2 diz, eu odeio o divórcio. E ninguém gosta do divórcio. Fala sério, ninguém casa para divorciar. Ninguém vai gostar de divorciar, porque se não gosta, não namore, não noive e não se case. Então, se a pessoa chegou até o altar, é porque alguma coisa atraiu no outro ou na outra. Então, se houve um divórcio, pode ter certeza que ambos ficaram tristes. Então, ninguém planeja divórcio. Então, divórcio é um mal que acontece, né? É um acidente na caminhada. Aí nós temos esse texto de Mateus 19, que ele é bem claro, mas tem uma palavrinha que ela faz bastante diferença para a gente compreendê-la, que é a palavra prostituição, que diz assim, ó, aquele que repudiar sua mulher sem ser por causa de prostituição. Aí a gente entende essa palavra prostituição como infidelidade conjugal, mas a palavra grega envolvida ali é porneia, e essa palavra ela pode tanto identificar a infidelidade, como ela pode estar falando de qualquer outra coisa que esteja vinculada à sexualidade, ao fato da pessoa ser infiel. Mesmo no caso de infidelidade, o que a gente recomenda? Se houver possibilidade, e é recomendável isso, o perdão. O perdão, a gente não deve ir logo para o divórcio. O perdão pode ser colocado em pauta para ver se há essa possibilidade. É muito importante. Ah, mas o meu casamento nunca mais vai ser o mesmo depois dessa traição. Eu conheço muitos casamentos, já acompanhei alguns, em que depois da traição o casamento melhorou uma maravilha. Aquele homem que era insensível, mal educado, estúpido, grosseiro, depois que ele traiu, ele se arrependeu e ele sentiu um peso tão grande por ele ter uma esposa tão boa e ele está tratando tão mal e ainda trair, que ela perdoou ele e ele mudou completamente. Passou a ser gentil, educado, aquela pessoa amorosa, carinhosa, e o casamento melhorou. Então eu sugiro que você sugira isso para os seus alunos também, nesse caso, né, que haja esse perdão para evitar o divórcio. A nossa lição é a banalização do divórcio, que as pessoas estão banalizando. Ah, não gostei, acordou com mau hálito. Tchau, minha filha, vou arrumar outra. Ah, apareceu ruga, estria e celulite. Tchau também. Ah, apareceu uma barriguinha e começou a cair o cabelo.
aí por qualquer motivo, aí é banalização. Ah, eu quero uma mais nova porque a minha já está muito velha, está reclamando que está com artrose, com artrite. Isso é banalização, que a gente se casa para morrer do lado da pessoa e a gente vai envelhecer junto. Então não tem por que ficar assustado, olha, está envelhecendo, né? Aí nós partimos desse pressuposto. Importante entender Mateus 19 dentro do seu contexto. Outro sim, vemos aí a questão da morte, né? Conforme Romanos 7, ou o próprio texto de 1 Coríntios 7 e 39, morrendo o marido, está livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Né? Mas não vale ficar colocando mais sal na sopa para ver se mata a depressão, não. É uma pessoa que morre naturalmente, né? Porque tem aquelas pessoas que fazem isso. E tem aquele outro sistema também que eu já vi acontecer, que um dos cônjuges trama o adultério para o outro para poder ter um motivo para se casar de novo. Então isso é um outro problema que a gente tem que considerar. Às vezes vai matando aos pouquinhos, colocando mais sal na comida, ou vai tramando um adultério para o cônjuge para poder ter motivo e pretexto para se casar de novo. Aí é uma pessoa que usa de muita má fé mesmo. Então, no caso de morte, está livre. E o terceiro ponto, que é muito interessante colocar aqui, é o capítulo 7, versículo 15 de 1 Coríntios, que você vai falar na sua classe também. No caso do descrente se apartar. Eu sou casado com a Kátia há quase 24 anos. Vamos considerar que eu sou um descrente, eu não sirvo a Deus, certo? Então, chega um dado momento que eu, na minha própria concepção, eu decido abandonar a Kátia. Então, a Bíblia diz que, nesse caso, a Kátia não está sujeita à servidão, ou seja, ela está livre. Mas existe pessoas que não concordam que ali há uma exceção para o segundo casamento. Então aí cada um pensa como quiser, porque o texto não é muito claro sobre isso. Ali a palavra servidão, ela não está mais sujeita ao jugo do marido, porque houve um abandono por parte do marido que não é crente. Vale explicar o outro lado também, da irmã se tornar uma péssima pessoa, tá? Para que esse marido descrente corra, né, coloque os pés da porta para fora, para rapidamente ela arrumar outro. Né? Não é esse o caso também, porque a Bíblia diz que os maridos que não são crentes, eles devem ser ganhos sem palavras. Então isso a gente tem que esclarecer. Então, no caso de prostituição, Mateus 19, no caso de morte, pode se casar de novo. No caso do marido descrente se apartar, aí pode-se pensar sim num casamento para essa pessoa que ficou, né? Seja ele homem, seja mulher. Por exemplo, a mulher não é crente e ela abandonou o lar. O marido está livre. Isso é um pensamento que a gente tem baseado naquele texto. Alguém vai pensar que não, tem alguns que dizem assim, não, a única exceção, mulher, é a morte. Amém, eu respeito, mas o que dá a entender em Mateus 19 e Coríntios 7 é que nós temos aí essas 3 exceções, tá certo? A questão do casamento com a repudiada. É bom a gente esclarecer porque está em Marcos, está em Mateus. O que casa com a repudiada, adultera. Pronto, adultera. Não tem como a gente mudar isso. A pessoa divorciou por um motivo banal. Não quis mais, não gostou, não é adultério, não aconteceu nada, mas não quis mais, separou. Quem se casa, essa pessoa que se divorcia e casa com outra, ele adultera. E quem pegar a mulher dessa pessoa também adultera, certo? É isso que a Bíblia fala. Isso é um princípio bíblico e é uma lei. Pronto. Tá. Agora nós não podemos pegar essa lei e dizer assim, ó, então as pessoas que estão casadas no segundo casamento na igreja, elas vão permanecer no adultério a vida inteira? Aí aqui é uma outra questão bem melindrosa, que é até importante a gente ressaltar. Eu sei que a Bíblia ela não é clara sobre isso, então onde a Bíblia não é clara, eu posso falar o que eu penso, mediante um pensamento meu particular. Geralmente as versões de Bíblia trazem o texto
com a palavra adultera conjugada no presente. Quem casa com a repudiada, adultera. Pronto, adulterou. Certo? Agora, a Bíblia não é clara se essa pessoa vai passar o resto da vida casada com essa outra pessoa, adulterando cada vez que ter relação sexual. Eu não acredito que seja isso. Há os que vão defender que sim, mas vamos considerar que seja isso. Não é? Existe espaço para o perdão divino? Existe, claro que existe, porque só a blasfêmia contra o Espírito Santo é que não tem perdão. O segundo casamento precisa ser acompanhado por um pedido de perdão. Pedir perdão a Deus por ter cometido esse erro, não é? De ter se divorciado e se casado com uma outra pessoa. Pedir perdão ao cônjuge, porque geralmente o divórcio gera muitas mágoas e cicatrizes, né? E a pessoa se sentir em paz consigo mesma. Então eu não vejo na minha condição possibilidade de pegar um casal hoje que está há 20 anos casado, no segundo casamento, por exemplo, e simplesmente colocá-los no inferno. Eu não me vejo nessa condição, né? O que eu sei é que no parâmetro bíblico é o seguinte: Eliel se separou da Kátia porque ela tinha mau hálito, casou com outra, adultera. Pronto, isso é um princípio bíblico. Quem casar com a Kátia, adultera também. É inegável, isso aí é sem chance, é o que a Bíblia fala. A questão é a continuidade desse novo relacionamento. Deus perdoa ou não perdoa? O que a gente tem que cuidar é não banalizar essas questões do casa, separa. Casa de novo, separa. Ah, eu não gostei, separa. E assim vai, né? E a gente tem que saber também que o divórcio, em muitos casos, como prostituição, né, que envolve adultério, descrente que vai embora e tal, sabe que ele acontece corriqueiramente. Mas nós temos que pensar também na questão da violência doméstica, que muita gente não fala. Ah, irmã, a irmã está apanhando, tá bom, nós vamos orar pela irmã. Então, aí o que acontece? Esse marido vai saber que essa irmã veio falar com o pastor e ele vai bater nela como ele nunca bateu e vai matar essa mulher naquela noite. Isso aconteceu, o pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, ele atendeu uma irmã que narrou. Ele disse: não, irmã, a irmã vai para casa que nós vamos apresentar a Deus a sua situação. O marido descobriu, bateu tanto que a matou. Ela veio a óbito. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Não, a irmã tem que ficar debaixo do jugo, ele é teu marido. Ele é teu marido, eu sou marido da Kátia, a Kátia é minha esposa, mas quando eu infrinjo a lei de Deus e eu fujo do padrão estabelecido por Deus, de amar como a própria vida, de dar a vida pela mulher, quando eu saio desse padrão, a Kátia não deve mais ser submissa a mim, né? Aí existem processos legais que devem ser considerados também, né, para evitar aí uma coisa mais grave. Então é importante que se pense nisso também. Às vezes até um afastamento periódico, já que há muita violência, isso é perigoso. Então, voltando à questão lá, o divórcio não é uma saída, nós precisamos lutar pelo casamento. Divórcio não é uma receita que eu dou para resolver problemas. Divórcio é inevitável porque está sendo feito, eu não consigo evitar, está acontecendo. Pessoas se divorciam e vão se divorciar. O segundo casamento é uma questão melindrosa que a gente precisa não julgar, não colocar no inferno, não colocar no céu, mas deixar com Deus. Cada caso deve ser estudado, analisado separadamente, porque às vezes você acha que todos que se casaram de novo estão perdidos no inferno, mas tem que considerar cada caso em particular, né? Cada caso em particular. Às vezes a infidelidade, às vezes não é infidelidade, é prostituição, mas é relacionada a outras coisas da intimidade do casal, que às vezes dá o direito dessa pessoa a se divorciar e se casar de novo, tá bom? Eu sei que o assunto é bem polêmico, mas só para esclarecer isso, lembrando que a gente deve falar a verdade em amor, conforme está lá, Efésios 4,15, e conforme está em Colossenses 4,6, falando a verdade em amor, Colossenses 4,6, que a vossa palavra seja agradável. Ou seja, a gente não deve pregar para uma pessoa que se divorciou e se casou de novo como se ela estivesse perdida e nós estivéssemos a jogando no inferno. Eu não tenho direito de fazer isso, mas eu tenho que falar com inteligência e em amor, sabendo que poderia ser eu, poderia ser você. Se nós estamos casados, é pela misericórdia de Deus que tem nos guardado,
tá certo? E não é que a gente é o melhor marido, é a melhor mulher, por isso que está casado. Já vi muita gente melhor do que eu e que se separou e já casou de novo, já separou de novo, infelizmente, né? Mas não deixa de ser meu amigo, não deixa de falar comigo, não deixa de ir na minha casa, não deixa de me abraçar. Gente, divórcio segundo casamento não é lepra. A gente não precisa tirar os filhos de perto de casais que se casaram de novo, pelo amor de Deus. Tá bom? E não julgue a salvação de ninguém, porque quem pode fazer isso é só o Senhor. Fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida, eu posso estar te ajudando na medida do possível. Fiquem com Deus.